Luta com bandidos, investigação de assassinato, modo inspeção para chamar as pessoas certas com as habilidades que você precisa. Ganhamos muito dinheiro com farinha de trigo. Agora temos um agricultor e um artesão. Voltamos com tudo para dar sequência à história do Alvin e caçamos com arco e flecha. Várias novas construções, plantamos um pomar e ainda tivemos novos eventos de virada de estação. Fala galera, tudo certinho com vocês? O episódio 13 da série Medieval Dynasty tem bastante coisa, então vamos logo pro vídeo. Dia 16, estamos no verão e eu decidi seguir com a história do Alvin, já que eu tinha deixado ela um pouco de lado. E aí, Alvin, alguma novidade? Nada de novo, estou com as mãos ocupadas hoje, sem mencionar que meu odre está vazando. Nosso amigo Alvin está pedindo uma ajuda para consertar seu odre favorito. E para isso, vamos ter que procurar um costureiro em uma aldeia vizinha. Com certeza, chegando lá, vamos ter mais missões, certo? Mas antes de ir, eu tenho que resolver algumas coisas por aqui. E uma delas era construir um poço. E aqui está ele. Mas não porque eu precisava de um, e sim para cumprir uma missão. Momento mensagem motivacional. Se um dia você se sentir inútil, sem importância nessa vida, lembre-se desse poço, construído em uma vila a poucos metros do rio e com apenas 4 moradores. Sendo bem prático, dá para administrar a água da minha vila tranquilamente sem um poço, pelo menos por enquanto. Mas enfim, era necessário construir esta coisa para avançar na missão do capítulo 6. Bom, agora sim, vamos ajudar o nosso amigo Alvin. A costureira tem que estar aqui por perto. Olha ela aqui, Matilda. Olá, o odre do meu amigo quebrou, estou procurando alguém que possa consertá-lo. Tirando esse senhor bem intrometido que resolveu entrar no meio da conversa, tudo segue conforme o esperado. Para consertar o odre, a costureira pede algo para nós. Vai ser necessário conseguir 4 couros, caçando veados ou javalis. Decidi caçar javalis mesmo, porque um dia tentei caçar veados e me senti tão inútil quanto aquele poço que construí na minha vida. Parece impossível matar esses bichos com as armas que eu tenho atualmente. E esse acampamento fora da vila? Tem uma galera lá. Eita, eles estão vindo pra cá e não parecem querer conversar. Ó, se vier pra cima de mim, eu vou mandar porrada neles, hein? Ah, eles estão vindo mesmo, ó. Opa, toma! Então toma! Então toma! Um já foi! Vem cá você! Vem cá! Opa, esquivou! Toma! Bandido! Vale constar que isso foi legítima defesa, hein? E ainda vou ficar com as coisas deles. Olha só, carne assada, cebola, cerveja, maçã, moeda. Vamos dar uma olhada no outro. Maçã, mais moedas, queijo. Pelo menos valeu a pena. Mas os caras acabaram com a minha energia. Melhor eu comer aqui uns plátanos de folha larga pra poder dar uma recuperada, né? Será que sobrou mais alguém? Vou dar uma olhadinha. Acho que tem mais gente, hein? Ixi, olha lá. Os caras vindo com porrete. Sai fora. Vou dar o fora daqui e guardar minhas forças pra caçar os javalis. Agora que estamos livres do perigo dos bandidos, vamos matar esse javali e assim conseguir os primeiros couros. Esse vai ser o nosso segundo javali. E com isso eu acho que completamos a remessa de couro que temos que levar para a costureira. Com os 4 couros necessários, vamos falar com a Matilda. Fala aí, Matilda, tudo bem? Tarefa cumprida, cara senhora. Aqui está o couro necessário. Odre consertado e já estou de volta a Gostóvia para devolver ele pro Alvin. Onde será que ele se meteu, hein? E aí, bro? Tá aqui o seu odre de volta. Odre devolvido, novinho em folha, e o Alvin ficou tão feliz que até deu umas sementes de cebola pra gente. Daí ele quis saber sobre o conserto, e nós contamos pra ele que foi necessário caçar pra conseguir o couro, e ele ficou surpreendido que conseguimos caçar. Se ele soubesse como sou mal fazendo isso, ele não ficaria tão surpreso. Mas enfim, no final o cara fica triste porque só sabe trabalhar no campo. E ganhamos uma missão nova, que é procurar o Alvin no dia seguinte. Já tô até imaginando que tipo de conversa vai ser essa. Mas como eu não tava com muita paciência, não consegui esperar até o amanhecer e vim aqui acordar o Alvin. Olha ele aí dormindo de chapéu. Bom, cada louco com a sua mania, né? Boa noite e bom dia, Alvin. E vamos nós para mais uma missão de ajuda ao Alvin. A enxada dele quebrou e tem um cara chamado Falibor que vive nessa vila e ficou encarregado de consertar a enxada. Então ele pediu pra gente trazer 120 moedas para pagar esse cara pelo conserto e então levar a enxada de volta pro Alvin. Bom dia, Falibor. No final das contas, o cara só cobrou 90 moedas pela enxada. Será que o Alvin vai dar pra gente os 30 que sobraram? Bom, não importa agora. Lembram que o Alvin estava triste por só trabalhar no campo? Coincidentemente, o Sr. Falibor comentou que o Alvin deveria tentar fazer mais coisas que trabalhar no campo e pediu pra gente dar uns toques nele e ver se conseguimos fazer ele mudar de vida. Até comentou que tem uns caçadores vendendo arcos. Acho que essa deve ser uma informação que a gente vai precisar mais pra frente. Estou de volta, Alvin, e aqui está sua encomenda. Enxada entregue, mas teve uma pegadinha, hein? Tivemos a opção de devolver as 30 moedas que sobraram ou então ficar com elas, sem dizer que o Falibor tinha dado um desconto. Eu preferi ser honesto e devolver o troco, mas o Alvin deixou a gente ficar com as 30 moedas. Eu acho que o cara tava testando a gente, hein? Bom, mencionamos os arcos à venda e o Alvin mostrou interesse, mas disse que precisa pensar. E com isso temos que esperar até a próxima estação para continuar. Antes de ajudar o Alvin com a enxada, eu construí um pomar, mas acabei não plantando nada. Mas agora eu resolvi buscar o Edwin, aquele mesmo que vende as sementes, para comprar uma muda de lúpulo e plantar no nosso primeiro pomar. Já perceberam que o trem é caro, né? 375 moedas cada um.
Para plantar uma muda, curiosamente a gente precisa equipar o mesmo saco que se usa para as sementes e o fertilizante. E assim, magicamente, aparecem essas arvorezinhas plantadas no pomar. Agora é só esperar para ver no que vai dar. E eu espero que não seja muito tempo. Chegou o outono e os meus trigos ficaram prontos. E para poder colher o trigo necessitamos uma foice. Olha que bacana como o Racimir colhe o trigo usando a foice. É bem legal, né? Bom, com o trigo colhido, o próximo passo é usar a debulhadora para conseguir grãos de trigo. E finalmente, com os grãos de trigo, podemos usar um moinho para fazer farinha de trigo. Eu achei muito interessante o nível de detalhe que deram para esse processo. Tem que passar por todas as fases até chegar na farinha. Agora, é só vender tudo. Com um campo de 15 espaços, eu pude gerar 170 unidades de farinha de trigo. E com isso, eu levo para casa 425 moedas. Que boa grana, cara. Que boa grana. Eu acho que vale muito a pena fazer isso. No vídeo passado eu falei: não se esqueçam de guardar as sementes necessárias para replantar. E adivinha o que eu fiz? Orelha, gastei quase todas. E agora eu tenho que comprar mais grãos de trigo. Retomando a história de Alvin, o camarada resolveu que quer aprender a atirar com um arco. E pediu pra gente ajudar ele a encontrar aquele caçador que o Falibor tinha comentado que quer vender um arco. Então vamos levar o Alvin pra Borovo e encontrar o Falibor. Olha, galera bem educada, nem se importa de acordar o cara no meio da noite. Tá tudo bem, certo? O Falibor nos mandou para um vilarejo chamado Lesnica, em busca de uma caçadora que se chama Gisela. E olha onde fica esse lugar, é longe pra caramba. Certeza que ele fez isso só porque acordamos ele. Deve ter um caçador que mora aqui do lado da casa dele, mas ele quis se vingar. Já que me acordaram, vou mandar eles o mais longe que eu puder. Olha o Alvin, parece mais perdido que cachorro que caiu do caminhão de mudança. Finalmente chegamos e de novo vamos acordar a galera. Normal chegar assim na casa das pessoas de madrugada, certo? Olá, meu amigo Alvin gostaria de comprar um arco seu. Seu amigo perdeu a língua? Caracas, que doce de pessoa. Preciso apresentar ela pro Sambor. Acho que vão se dar super bem. Ela deixou o Alvin tão intimidado que o cara disse que tinha que ir pra casa trocar de roupa. Ele se cagou de medo, bicho. Bom, enfim, conseguimos o arco para o Alvin e eu ganhei algumas flechas de cobre. Show de bola! Agora é hora de retomar a história do Unighost e ir procurar a Kestrel. Mas antes, vamos assar umas carnes porque a fome tá ao osso. No meio do caminho, aproveitei para tentar fazer amizade com 2 lobos. Pena que eles não quiseram ser meus amigos. Tá tudo bem. Olha que lago bonito eu encontrei. Será que dá pra pescar esses peixes? Não. E aqui está ela. Mas peraí, eu já tava esquecendo. Vocês não sabem o que eu fiz no verão passado. Perdão. Retomando. Eu achei um vendedor de poções e comprei aquela de sobriedade que precisamos para ter uma conversa decente com a Kestrel. Se vocês não lembram, ela estava muito louca e só falava bobagem. Agora com a poção, ela parece ter voltado ao normal. E finalmente em condições de conversar com ela, ela se assusta pelos olhos do Racimir, que explica que é sobrinho do Jordan. Ela tenta disfarçar sobre o que eles eram e faziam, então nós contamos para ela que já conhecemos todo o bando e sabemos sobre a missão deles. Uma informação engraçada é que ela diz que o bando nunca teve nome, diferente dos demais, já que cada um dava um nome mais ridículo do que o outro. Enfim, eles estavam juntos há mais de 10 anos, mas já estavam pensando em aposentadoria, aqui no vale mesmo. Mas o fim chegou em uma missão. Durante a preparação, que levou semanas, o Jordan estava estranho, diferente do normal, se encontrando sozinho com um informante que parecia um homem-rato. Quando finalmente o Jordan revelou o plano para o bando, eles acharam mais estranho ainda, porque era muito simples, algo que normalmente eles fariam de olhos fechados. Tudo foi executado sem problemas ou surpresas, mas na saída, o Jordan se separou do Volrad e não se juntou com o bando. A Kestrel não gostou, foi atrás dele, e quando ela o encontrou, ficou assustada com o que ela viu. O Jordan tinha matado o tal Homem-Rato de uma forma violenta, usando uma garrafa de hidromel. E no final, ele ainda tomou um gole da garrafa. Olha que loucura. Quando ele percebeu a Kestrel olhando em sua direção, ele não gostou nada. E ficou evidente que ela tinha visto algo que ele não queria, e que isso tinha estragado seu plano. A Kestrel contou ao bando o que tinha acontecido, e o Jordan ficou inventando coisas para tentar explicar por que ele tinha rompido a regra mais importante de todas: nunca matar. A confiança entre eles foi quebrada e acabaram discutindo a noite toda. Ao amanhecer, o Volrad foi o primeiro a partir, depois o Sambor e por fim a Kestrel também se foi. O Unighost ficou junto com o Jordan e assim o grupo chegou ao fim. Na opinião da Kestrel, tudo isso aconteceu porque o Jordan não sabia lidar com a perda ou estar errado e algumas vezes tinha um pavio muito curto. Amar o grupo e cuidar deles faziam dele uma pessoa comum, e isso para ele era pior do que a morte. Ter o grupo o mantinha com os pés no chão, mas por outro lado restringia sua ambição de ser muito mais que comum, e isso o estava matando por dentro. Ele não se satisfazia mais com o sorriso das pessoas que eles ajudavam, ou com os elogios e agradecimentos sendo um desconhecido. Ele queria ser reconhecido.
para ser adorado e temido. O Hassimir fica bem decepcionado porque ele via o tio como um herói, mas então a Kestrel fala algo realmente verdadeiro. Não se pode julgar alguém por uma ação ou apenas uma parte da sua vida. Nada é apenas preto no branco, e sim muitos tons de cinza. E não podia faltar o tema do bebê que nasceu morto, claro. Ela confessa que sabia que era do Niegost, mas que nunca tinha dito isso a nenhum deles porque ela achava que não faria diferença. Tentou fazer os dois felizes. E diz também que o Jordan certamente sabia de tudo sobre o caso entre eles e que muito provavelmente ele não amava tanto a Kestrel para ligar para isso, e por isso nunca disse nada. E para finalizar, ela diz ao Hassimir que acha que o Jordan foi assassinado. Falou que sabe onde vive o médico que examinou o corpo e que não contou isso a ninguém do bando porque considera que eles podem também ser suspeitos. E claro que nós ficamos com a responsabilidade de procurar esse doutor. Essa escuridão não vai ser fácil achar o tal doutor. Tomara que ele tenha uma casa grande, bem iluminada. Ai caramba, um bisão. E ele não curtiu muito que eu acordei ele não. Ai, sai pra lá, foi sem querer. Ai, me deixa em paz. O bicho maldoso! Hassimir já estava caído no chão e ele continuou batendo. Agora vamos com cuidado para não trombar em outro bisão pelo caminho. Opa, opa! É um acampamento meio sinistro, mas deve ser ele. É sim, Dieter. Caracas, o doutor confirma que o Jordan foi mesmo assassinado. Na verdade, ele deixou escapar sem querer. O cara estava se fingindo de surdo e demente por medo. Até insistiu muito para o Hassimir esquecer a história do tio e disse que não falaria do assunto por medo de terminar morto como ele. Em troca das informações, o Hassimir oferece ajudar ele a sair do vale, ao invés de ficar vivendo sozinho e escondido no meio da selva. Então ele pede um cavalo, suprimentos e alguém para acompanhar ele durante a viagem. Bora acordar a Kestrel para contar para ela o que descobrimos. Tudo acordado com ela, nós cuidamos dos suprimentos, moedas, carne em conserva e um odre cheio de água, e também encontrar o Damagoge em Jezerica para que ele seja o protetor do velho doutor. O cavalo fica por conta da Kestrel. Mas antes de seguir com a missão, tenho que dar uma ajeitada na minha vida. Assar umas carnes antes que estraguem, descarregar os loots que encontramos, faca para caçadora, foice, saco e estrume no celeiro, estas flechas de cobre, poção de visão noturna, pá de bronze ficam em casa e um monte de coisas no armazém de recursos. Agora pegamos umas cenouras para vender e vamos para a vila. Deixa eu ver se encontro alguém para deixar trabalhando no celeiro. Esse tal Edgar é vendedor, não é o que estamos buscando. E esta Berta é boa com pesca e encontrar cogumelos. Acho que deve ser a menos pior dos dois para o que eu quero. Vamos convidar ela. Antes de voltar, vendemos parte das cenouras para ganhar uma graninha, né? Dando uma olhada nas habilidades da Berta, nossa nova moradora, eu vejo que infelizmente ela não serve muito para o que eu tinha pensado. Para trabalhar no celeiro, a habilidade requerida é a de agricultura, e a Berta tem somente nível 1. Que horrível. Mas agora já foi. Vou deixar ela como agricultor até eu arrumar alguém melhor. Vamos mudar o plantio para nossa nova agricultora trabalhar. E já podemos ver ela jogando fertilizante e preparando a terra. Espero que isso me ajude a cuidar melhor dos campos. Se eu soubesse que existia um modo inspeção quando eu contratei aquela pessoa, eu não teria passado por esse problema. Essa é mais uma dica que recebi da comunidade e vem do nosso camarada Wellington. Usando a tecla Alt do lado esquerdo do seu teclado, você ativa o modo inspeção, que destaca várias coisas na tela do jogo, inclusive muitas que podem ser coletadas, facilitando assim encontrar itens pelo chão. Com alguns upgrades disponíveis na evolução das habilidades do Hassimir, é possível ampliar as coisas que se destacam desse modo, inclusive animais selvagens. Mas algo muito show é que você pode ver as habilidades das pessoas, inclusive de quem ainda não vive na vila. E isso é uma vantagem muito boa, porque você pode escolher exatamente a pessoa que você precisa. Valeu, Wellington, pela dica, sem dúvida ajuda muito. E vocês façam como ele, escrevam nos comentários suas dicas para ajudar a galera. Outono acabando, vamos dormir e descobrir se teremos outro evento de virada de estação. Será? Temos sim, e se chama Derrame de Inspiração. Você se sente inspirado, você deseja encorajar seu pessoal a trabalhar mais. Você pode fazer um discurso motivador, o que deve colocar eles no espírito certo. Mas, se fizer um ruim, pode ter um efeito desanimador. Opções para tomar a decisão. Fazer um discurso, sem restrições. Fazer um discurso inspirador. Infelizmente eu não tenho as habilidades de diplomacia suficientes ainda. E a última opção é não fazer nada. Eu vou na primeira opção. Parece que deu certo, os aldeões gostaram e vão trabalhar 15% mais eficientes. Show de bola. Chegamos ao inverno. Já coloquei minhas roupas especiais para aguentar o frio e agora vou convidar mais uma pessoa para morar na vila. Este é o Ludwig e ele vai trabalhar na nossa oficina. Vamos atribuir uma profissão para ele, que será o artesão da vila. Existem muitas opções de coisas para produzir na oficina, como tochas, baldes e cestas. Mas por enquanto ele vai produzir somente frascos de madeira, porque eu acho que é o mais vantajoso nesse momento. E para poder produzir
produzir estes frascos, ele vai precisar de tábuas, e por isso temos que ajustar a produção do nosso lenhador para fazer mais tábuas. Diminuímos um pouco dos gravetos e toras e acrescentamos na produção de tábuas. Olha ele já trabalhando, que legal! Mais um pouco da história de Alvin. Agora que ele já tem um arco, ele quer construir um alvo para atirar e claro que precisa da nossa ajuda para conseguir os materiais. Temos que entregar para ele 5 toras e um martelo de madeira. Agora que já temos os materiais, vamos seguir o Alvin porque ele vai mostrar o lugar ideal para a gente fazer o alvo. Alvo pronto, e agora nós temos que atirar de uma distância mínima de 20 metros e atingir 20 pontos para mostrar ao Alvin como é que se faz. E eu vou calcular a distância usando esse indicador que está marcando 75 metros, caminhando para trás até chegar em pelo menos 95. Equipamos o arco e as flechas e agora é apontar e disparar. Não é possível, 100% no primeiro disparo! E com isso já consegui 23 pontos. Vamos conferir. Na mosca. Pegamos a flecha de volta e vamos tentar mais uma vez. 68%. Que feio, hein? Mais uma. Uou! Outro 100%. Outra vez, 96%. Nada mal, hein? Depois dessa performance, eu vou chegar insuportável para falar com o Alvin. Falamos com o Alvin novamente e fica combinado uma disputa entre nós para o futuro. Continuando com a nossa investigação do assassinato do tio Jordan, eu tenho que achar o Domagoji. E no caminho encontrei uns javalis e resolvi testar minha habilidade de caça usando o arco e flecha. Será que fica mais fácil de matar eles? Primeiro disparo, nem sei se acertei, mas ele tá gritando para mim. Segundo disparo, também não sei se acertei. E lá vem ele. Matei, mas pela quantidade de facadas que eu tive que dar nele, acho que errei os 2 disparos com as flechas. Que vergonha. Paradinha para encher o meu odre. Olha que paisagem sensacional. Já estamos chegando próximos ao Domagoji e ele vive numa vila muito bacana que se chama Gezerica. Olha ele aí. Domagoji, eu vim pedir uma ajuda. Cobramos o favor que o cara deve para Kestrel. Na verdade, foi meio estranha a maneira como ele respondeu. Parece que o acordo entre eles tem algo obscuro. Mas esses detalhes não são importantes para nós. Seguindo em frente, o cara diz que não pode ajudar a fazer a escolta do velho Dieter porque ele perdeu a besta dele para uma mulher em um jogo de enigmas. Soa familiar? Parece que a Ida vem ganhando facilmente da galera. Com isso temos 2 opções: conseguir uma besta, comprando provavelmente, ou falar com a Ida para tentar recuperar a original do Domagoji. Considerando a possibilidade de economizar algumas moedas, acho melhor falar com a Ida. Mas antes, vamos dar uma olhada nessa construção. É diferente das outras. O que será que temos aqui? Né? O cara vende peixe, outra fonte de comida, que legal. Agora sim, vamos atrás da Ida. Olha que legal esse loot, encontrei calças. E elas dão proteção contra o frio e contra o calor. Quem sabe usando elas eu posso deixar de usar a tocha para me aquecer. Fiquei elegante? Não, mas fiquei menos feio, eu acho. Vamos falar com a Ida. Você novamente? Dessa vez eu preciso da besta do Domagoji. Bem, claro que não ia ser tão fácil dessa vez. Podem adivinhar o que ela quer? Peixes. Exatamente. Se eu soubesse disso antes, já tinha comprado daquele cara lá na vila do Domagoji. Mas enfim, vamos ter que conseguir alguns peixes. No meio do caminho encontrei esse javali e resolvi caçar mais uma vez usando arco e flecha. Tentar matar um desses sem sofrer dano, porque toda vez que eu encontro um desses, eles me tiram um pouco de vida. Quem sabe minha sorte melhorou, porque a minha mira eu duvido que essa tenha melhorado muito. Vamos lá, preparar, apontar e... fogo! Eu acertei, porque consegui escutar ele gritando. Vamos tentar um segundo disparo. Ué, por que ele não tá vindo pra cima de mim? Ele não tá se mexendo. Será que eu consegui matar ele com uma flechada? Não pode ser. Ou pode? Vamos chegar perto e conferir. Matei! Matei! Yes! Matei o javali com um único disparo de flecha. Eu vou mudar o nome do Hassimir para Legolas. Achei que seria uma boa ideia construir uma oficina, e com isso também pude concluir a última missão do capítulo 7, que pedia para construir 15 edifícios. Agora vem outras missões para o capítulo 8, mas primeiro vamos ver o que podemos fazer com essa oficina. Vamos começar pela forja. Nela podemos produzir barras de minérios, que com certeza são insumos para produzir outras coisas. Temos também a bigorna, que dá para produzir ferramentas e armas de metais, que precisam das barras feitas na forja. Tá vendo? Temos a bancada de trabalho, que permite a gente fazer ferramentas e armas de madeira e pedra. Muitos desses já podemos fazer sem a oficina, mas o fato delas estarem aqui quer dizer que podemos ter alguém trabalhando aqui, fazendo estas coisas para vender ou para suprir a própria vila com ferramentas e armas. Isso é bom. Me empolguei tanto na construção que decidi fazer também um galinheiro. Nem sei se vale a pena, mas vamos ver no que dá. Olha só, vários ninhos. Interessante. E já que fizemos o galinheiro, temos que comprar umas galinhas para colocar lá, né?
Bem, na verdade eu vou comprar 2 pintinhos fêmeas porque a galinha adulta é muito cara. E se liga nisso, quando compramos o pintinho, nós temos que alocar ele no galinheiro igual fazemos com os aldeões nas casas. Agora que tem os pintinhos, percebi que tenho que comprar ração para eles. Só que o vendedor não quis me atender só porque é de madrugada e ele tava dormindo. Ô bicho preguiçoso. Bom, já que todo mundo tá dormindo, eu vou desmaiar na minha cama até a próxima estação. Um ladrão? Que isso? Um ladrão foi pego em flagrante enquanto tentava roubar seus recursos. Ele tenta dar desculpas e convencer você de que fez isso por causa da pobreza. Agora, cabe a você decidir o que fazer com ele. Opção 1. Corte as mãos dele. O louco, meu. Sem misericórdia e com muita crueldade. Opção 2. Peça a alguém que corte as mãos fora. Que coisa feia. Até aceita a crueldade, mas covardia não. Se for pra fazer isso, melhor assumir a bronca e fazer você mesmo, né? Opção 3. Deixa ele ir e bane ele do vale. Também não gostei muito dessa, mas acho que é a menos pior. Pelo menos não vamos criar um inimigo pro resto da vida. Vou escolher a opção 3 e vamos ver o resultado dessa decisão. Alguns de seus suprimentos desapareceram. Você não deveria ter confiado nele. Ao menos seus habitantes não olham para você como um tirano. 5% de itens de artesanato foram removidos dos armazéns. Achei isso uma sacanagem, mas poderia ter sido muito pior. Muito bem, chegamos ao final do ano número 2 no jogo, então aproveito para fechar esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem, não se esqueçam de se inscrever no canal para dar aquela força. Muito obrigado por ter ficado comigo, até o próximo vídeo e tchau!